nos mostra, nos apresenta a fé como algo muito mais profundo. Nos mostra que a fé, ela é essencial para a vida cristã e ela é central no nosso relacionamento com Deus. Eu estava essa semana assistindo um documentário da Discovery, eu não sei quantos dos irmãos já assistiram, que mostram várias coisas espalhadas pelo mundo, pela terra. E em um desses documentários tinha um alpinista que eles estavam acompanhando um alpinista escalar uma das montanhas mais altas do mundo. Eu não sei se é o Everest, acho que não é, mas era uma montanha extremamente alta. E chegou um período dessa escalada em que esse alpinista ele vai escalando com aqueles martelinhos que fincam na pedra, fincam na rocha, e aí ele joga uma corda para fincar, para se caso ele escapar e cair, essa corda segurar ele. E chega um período dessa escalada que o alpinista ele olha para cima e não vê o topo da montanha. Ele também olha para baixo e não vê mais o chão da onde ele teve o início da sua trajetória. E aí eu estava no mesmo momento meditando a respeito do sermão e o Senhor foi falando comigo através daquilo que muitas vezes a fé ela é comparada a essa corda que está nos sustentando mesmo quando a gente não enxerga o nosso alvo, não enxerga de onde a gente saiu, não vemos nada ao nosso redor e não temos forças para nos sustentar pelo nosso próprio braço. A fé é essa corda que continua nos segurando para que nós não desistamos de escalar essa montanha. A fé, ela nos ensina a confiar em algo que nós não podemos ver, mas que é plenamente seguro, confiável. Aqui nesse texto de Hebreus capítulo 11, meus irmãos, nós vamos aprender algumas dimensões da fé, algumas aplicações da fé para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E a primeira dessas coisas é que a fé é a certeza do invisível. Olha o que diz o primeiro versículo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, mas não vemos. A fé é a garantia, certeza, e algumas versões ainda vai falar um firme fundamento, porque essa palavra certeza aqui, se nós formos buscar e entender o que ela diz na sua raiz, ela representa algo que é plenamente firme, sólido, como um fundamento onde uma casa é construída, como essa rocha em que eu disse que o alpinista crava a sua corda. A fé é a certeza, é esse fundamento sólido, firme. Ela não é uma crença vaga, meus irmãos, não é uma crença distante, utópica, mas a fé é uma convicção inabalável no que Deus nos prometeu. A fé é uma garantia que nos põe tão enraizados em nossas vidas, que pode vir o que vier, podem vir as tempestades que forem, nós não seremos abalados. É como nós acabamos de cantar, a fé é o que nos mantém
no nosso coração. Só que o louvor nos ensina a temer por quê? Se eu estou guardado, se eu estou sendo cuidado por aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que nunca perdeu uma batalha. Mesmo que com olhos naturais, meus irmãos, nós não possamos ver, não possamos ter garantia de nada a respeito do futuro, a fé nos ensina a confiar em Deus. A fé nos ensina a descansar a nossa vida nos braços do Pai. Diante disso, que podemos extrair como aplicação para as nossas vidas é que nós precisamos confiar nessas promessas do Senhor. Nós passamos um bom período ano passado falando sobre as promessas e meditamos em várias promessas que o Senhor nos deixou em Sua palavra. A fé nos leva a confiar nessas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias, adversas. É como alguém, e aconteceu isso essa semana. Essa semana a gente teve uma chuva bem intensa, né? Tivemos uma reunião de oração aqui com 5 pessoas na quinta-feira, porque eu cheguei aqui e eu falei, rapaz, eu acho que hoje vai ser difícil alguém vir, porque a chuva estava muito forte. E quando eu estava vindo para a igreja, eu confesso aos irmãos que eu estava vindo pela fé. Eu coloquei o farol no máximo, liguei o para-brisa no máximo, e mesmo assim eu não enxergava quase nada. Falar, eu sei que tem uma via aqui. Eu sei que se eu tiver um carro na minha frente, ele vai estar com a luz acesa e eu vou frear. Eu acho que não vai ter gente nessa chuva no meio da rua, então falei, me guia, Senhor. Passei por um... Eu não quero falar da enchente lá de baixo, porque a gente começa a querer falar dos outros, mas passei por uma enchente lá embaixo, na semana. Cheguei aqui e tivemos uma reunião de oração maravilhosa. A fé muitas vezes nos coloca a continuar no trajeto, no caminho, sabendo não que está adiante, mas sabendo quem tem guiado as nossas vidas. Transforme, meus irmãos, as promessas do Senhor numa base sólida, a você se apegar para o ano de 2025, para toda a sua vida. E ao mesmo tempo que nós precisamos ter essa atitude, esse texto também nos leva a fazer uma reflexão sobre o que e em quem temos esperado, temos colocado a confiança das nossas vidas. Será que a nossa esperança está sendo firmada, fundamentada na palavra de Deus? Ou está sendo firmada em expectativas humanas? É importante nós nos lembrarmos do que a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos capítulo 8. Pois dessa esperança que nós somos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quando nós temos esperança em algo que nós estamos vendo, essa esperança é incompleta, porque ela está precisando de uma prova para se apegar. Ela está sendo como Tomé. Está procurando uma garantia visível. Mas
esperança verdadeira, fé verdadeira, é quando nós não enxergamos, mas ainda assim continuamos crendo. Segunda coisa que nós podemos ver aqui nesse texto, neste mesmo verso, é que a fé é o fundamento da nossa vida cristã, do nosso relacionamento com Deus. O texto nos diz que ela é a prova das coisas que não vemos. E o verso 2 diz: pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. É interessante que nós vemos essa prova aqui do texto, não é aquela mesma prova de quando nós já meditamos na revista da Escola Bíblica Dominical em Tiago, falamos muito sobre provação, teste. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, vai falar sobre esse teste que o Senhor não nos prova mais do que nós podemos suportar. Mas essa prova que Hebreus aqui está nos dizendo é uma evidência. É como alguém que traz a prova de um crime. É um item encontrado que revela que o fulano, que determinada pessoa estava presente na cena do crime, e isso compromete ela a estar participando daquela situação. A fé age em nossas vidas como os olhos espirituais que nos permitem enxergar aquilo que aos olhos naturais é invisível. Sem fé, meus irmãos, como nós vamos meditar mais adiante nos próximos minutos, é impossível agradar a Deus e ainda mais é impossível compreender o nosso Deus dentro das nossas possibilidades. Alguém certa vez disse que a fé mostra a realidade do que os nossos olhos não podem ver, os nossos olhos naturais não podem ver, mas nos levam à ação com base nessa realidade espiritual. Diante disso, a gente examina as nossas vidas, examina se elas estão fundamentadas nessa fé. Será que as nossas escolhas refletem confiança em Deus? Ou será que as nossas escolhas, decisões diárias, refletem uma dependência de nós mesmos, de si mesmo? Nós precisamos praticar ações concretas, meus irmãos, que demonstrem a nossa fé. Como servir ao Senhor de todo o coração. Como ofertar a nossa vida aos pés da cruz. Como compartilhar o Evangelho, seja em palavras ou em ações, mesmo quando pelos olhos naturais a gente ainda assim não enxerga resultados imediatos. Que a palavra do Senhor nos encoraje a perseverar nessa fé. E como Paulo vai nos dizer lá em 1 Tessalonicenses, no verso 2 e 3, nessa fé operosa, nessa fé que nos leva à ação, mesmo em tempos de dúvida e dificuldades. Terceira coisa que nós aprendemos aqui neste texto é que pela fé nós reconhecemos o poder criador do céu. Olha só o que o verso 3 diz. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. A fé nos leva, meus irmãos, a aceitar, crer que o mundo foi criado por Deus a partir do nada. A partir do completo nada.
E é somente pela fé que nós podemos crer nisso. Isso destaca de forma muito maravilhosa a soberania e o poder de nosso Deus sobre toda a criação. Não é algo que a ciência ou a lógica humana conseguem compreender plenamente, mas a fé é o que torna essa verdade tão real para nós, tão real diante dos nossos olhos. E através disso, a gente aprende e aplica nas nossas vidas que se o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, é o Criador de tudo que existe, é o Criador tanto do macro, que é a grandeza do universo, dos planetas, dessa terra que nós vivemos. É o mesmo Criador, é o mesmo Deus que cria de maneira tão maravilhosa as nossas vidas, em cada célula, em cada DNA, daquilo que é microscópico, que nem é visível aos olhos humanos. Se o nosso Deus cria tudo de forma tão maravilhosa, a gente pode ainda mais descansar o nosso coração no cuidado de um Deus que é soberano, que é perfeitamente cuidador de todas as coisas. É um Deus que através da sua palavra nos ensina a reconhecer o seu poder e a sua infinita sabedoria. Assim como Deus criou o universo pela palavra, pelo que sai da sua boca, a própria palavra dele nos ensina isso. Ele também pode ainda hoje continuar transformando situações, vidas, diagnósticos humanos que parecem impossíveis. O nosso Deus é poderoso para trazer algo novo, mesmo diante do caos, mesmo diante do nada, mesmo diante daquilo que a olhos humanos não parece ter nenhuma evidência de transformação ou de coisa positiva. O nosso Deus ainda assim é poderoso para trazer algo novo. Portanto, para finalizar, esse texto nos ensina que a fé não é essa esperança vaga, vazia, mas a fé é uma certeza baseada nas promessas de Deus. É um fundamento sólido para nós apegarmos às nossas vidas. E além disso, é o reconhecimento do poder e da grandiosidade do nosso Deus. Essa fé nos permite e nos ensina a confiar no invisível, com segurança no Deus que tudo criou e tudo sustenta pelo poder da sua palavra. Eu gostaria de convidar a nossa equipe de louvor novamente para nós cantarmos mais uma vez Jeová Jireh. Porque pela fé nós cremos no Deus provedor. Mesmo quando a gente olha para a realidade da nossa vida e as coisas parecem estar num sentido contrário, mesmo quando as coisas nas nossas vidas parecem estar acontecendo de forma diferente, a palavra do Senhor nos ensina a, pela fé, confiar, dedicar a nossa vida no Deus que é o nosso Jeová Jireh, Deus
da provisão, o Deus que tudo provê. Vamos adorar o Senhor mais uma vez, depois nós oramos.